bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Estamos aqui para mais uma videoaula, que será aula de História e direcionada para os alunos do 7º ano. E assim como nas aulas anteriores, peguem um caderno, peguem um livro, porque nós vamos precisar. Então vamos lá começar a aula, mas antes disso, roda a vinheta. Anote o número. Então, galera, hoje a gente está dando continuidade aí ao estudo do capítulo 7, que fala sobre processos de colonização na América. Claro, relembrando aqui, né? Na semana passada, a gente deu início aí ao terceiro bimestre e, portanto, começamos também a usar o módulo 3. O módulo 3 começa pelo capítulo 7, que é esse capítulo que eu acabei de citar, né? Processos de colonização na América. Então, na aula anterior, a gente procurou fazer uma discussão acerca desse capítulo, a gente procurou entender as primeiras interações com povos nativos americanos, né, as disputas territoriais na América, como foi que se deu o contato dos europeus com os indígenas brasileiros, né, os indígenas americanos de forma geral. Então, foi esse assunto que a gente procurou destrinchar na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai continuar com o mesmo capítulo e vai conseguir finalizá-lo, tá? Porém, hoje a gente vai entender algumas perspectivas acerca das ocupações, como, por exemplo, das ocupações francesas e holandesas na América. Além disso, a gente vai entender o contexto do Brasil pré-colonial também e, claro, entender ali, né, e finalizar a nossa discussão sobre a colonização da América, tranquilo? Então, bora lá, galera. Então, galera, no momento anterior, claro, a gente já havia percebido a presença dos portugueses e, claro, dos espanhóis no contexto do território americano, tá? Agora a gente vai trabalhar de forma mais específica como se materializou de fato as presenças dos holandeses e dos franceses. Quando a gente fala nos franceses, a gente percebeu a partir do capítulo anterior que os franceses já tinham navegado pelo norte da América, né? Além disso, eles também já haviam chegado ao Caribe e à América do Sul, tranquilo? O que é que a gente percebe, né, quais as perspectivas que a gente percebe em relação à presença francesa no contexto da América? Os franceses, galera, para facilitar, né, a fixação nas regiões da América, principalmente da América do Sul, eles criaram alianças comerciais, né, e alianças de guerra também com os povos nativos locais, tá? Então, esses povos nativos locais, claro, por sua vez, eles também se beneficiaram de alguma forma com essas alianças, tá? Pois obtinham ali privilégios comerciais e a ajuda para combater as tribos rivais, por exemplo, certo? Um dos conhecidos casos da aliança que se deu entre os franceses foi com os tupinambás, lá na região do atual Rio de Janeiro, tá? A união com os franceses possibilitou a expulsão dos inimigos dos tupinambás, né? Os temiminos, da Baía de Guanabara, no caso, que foi um episódio, né, que ficou conhecido como Confederação dos Tamoios. Tranquilo, galera? Então, os franceses, claro, para adentrar o território, eles, claro, procuraram uma estratégia aí que não gerasse grandes conflitos e, claro, uma forma, entre aspas, amigável aí, né, para se inserir no território, no contexto da América. Agora, quando a gente fala nos holandeses, a gente percebe que desde o século XVI, os holandeses eles eram importantes parceiros comerciais dos portugueses, né, principalmente na empresa açucareira da América. Então, eles financiavam, inclusive, os engenhos, né, e distribuíam o açúcar americano na Europa também, tá? Mas, quando a gente fala de século XVII, algumas mudanças políticas impediram aí os holandeses de continuar negociando com os portugueses, né? Por isso que a Holanda resolveu dominar as terras açucareiras do Brasil, por exemplo, conquistando a região ali de Pernambuco e grande parte do Nordeste também. O que era que acontecia? Sediados lá no Recife, os holandeses, que no caso eram protestantes, eles incentivaram a produção de açúcar e permitiram que os judeus portugueses refugiados na Holanda se instalassem no Brasil, tá? E quando a gente fala de açúcar, a gente percebe que os holandeses, quando eles de fato saíram do território de forma concreta, do território brasileiro, eles levaram a tecnologia, levaram a técnica açucareira, por exemplo, para as Antilhas, e entraram num contexto de competitividade com o açúcar brasileiro, né, que fez com que o Brasil se inserisse na procura de uma nova atividade econômica para subsidiar suas atividades. Então, é dessa forma aí, galera, a partir dessa discussão a gente percebe como os franceses e como os holandeses se materializaram, né, de forma concreta aqui no território da América, certo? De forma mais específica aqui no Brasil. Galera, sobre a interação dos portugueses naquele período pré-colonial ali, né? Assim como os espanhóis, os portugueses eles praticavam escambo, né, com os nativos,
com os indígenas, de fato. O que é o escambo? Eles realizavam transações comerciais, né, por meio da troca de produtos que cada lado julgava interessante, né? Isso ocorreu enquanto se conheciam melhor, enquanto se identificavam, né, identificavam as potencialidades de cada lado. Enfim, ao contrário dos espanhóis, o que é que a gente tem? Os portugueses, eles não encontraram ouro e prata no atual litoral brasileiro, como já falei em aulas anteriores, né? Mas a árvore pau-brasil, que tinha um grande valor, compensava as viagens, né? Ou seja, além da madeira, que era valorizada, eles extraíam dela uma resina, né, de cor avermelhada com a qual se produzia tintas de tecidos, que era muito valioso, né, pois era usado para tingir roupas de alto valor. Então, cada navio português que chegava à costa das terras recém-encontradas, né, por eles, deixava ao partir alguns homens que, para sobreviver, né, se casavam com as mulheres indígenas, galera. Então, esses homens, eles se tornaram importantes para Portugal, porque eles garantiam o escambo, o estabelecimento, né, do pau-brasil dos nativos, que seguiam aí carregados, né, da madeira para o continente europeu, certo? Então, os portugueses que ficavam na América precisavam se adaptar e se estabelecer, né, e precisavam estabelecer também contatos regulares com os povos nativos e a sua cultura. Então, eles aprendiam um pouco dos costumes, aprendiam um pouco das línguas também, certo? Então, esse contato foi aí imprescindível, né? Foi bem importante para se estabelecer alianças a fim de derrotar os franceses, né? Que também tinham aliados indígenas, como eu já falei no momento anterior. Então, foi nessa época que o nome da terra que hoje é o Brasil, né, foi definido entre os portugueses. Na carta de Pero Vaz de Caminha, o indivíduo que eu já falei nas aulas anteriores, o nome usado foi Vera Cruz, né? Nos anos seguintes, outros nomes foram criados, aí, aparecendo em mapas, inclusive em cartas entre os reis. Então, o que era que aparecia? Terra dos Papagaios, né? Em referência às belas e coloridas aves que existiam aqui. Santa Cruz, em referência à fé cristã. E, claro, a partir de 1512, o nome Brasil começou a ser usado para designar oficialmente a América Portuguesa, né? O nome Brasil convivia com os demais nomes, mas aos poucos, ao longo do século XVI principalmente, foi se tornando mais usado para se referir às terras que pertenciam aos portugueses aqui no contexto da América, certo? Galera, no capítulo anterior a gente procurou, né, discutir, claro, de forma resumida, algumas criações dos portugueses, né, como as feitorias, né? A gente viu no capítulo anterior que os portugueses de fato criaram feitorias na costa africana enquanto buscavam ali um caminho marítimo para a Índia, por exemplo. Então esses portos comerciais, né, fortificados serviam como ponto de parada no meio das longas viagens, né? Então, além de produtos como especiarias, tecidos, temperos, marfim, os portugueses eles também negociavam pessoas escravizadas, né, com os governantes locais. Então, de muitas dessas feitorias partiram navios com mão de obra escravizada para as colônias da América. E aí na tela de vocês a gente vê alguns exemplos de feitoria no contexto da costa do Nordeste brasileiro, certo? Tá? Então, ó, nas primeiras décadas da colonização da América, os portugueses eles também utilizaram o sistema de feitorias, porém não foram tão numerosas como na África, certo? As feitorias portuguesas no Brasil se diferenciaram da África e da Índia, porque principalmente a organização dos povos, claro, e o acesso a produtos primários, por exemplo, era diferente em cada um desses continentes, claro, né? Então, à medida em que os reinos europeus, né, em especial a França, passaram a disputar territórios, as rotas marítimas e produtos, Portugal também decidiu aumentar o investimento na ocupação da costa da América, né? Então o sistema de feitorias era insuficiente para proteger todo o litoral da América Portuguesa, né, da presença de outros países e do ataque dos piratas e corsários também. Então, lá em 1530, o rei português, né, Dom João III, ele buscou garantir a posse das terras americanas, iniciando o processo de ocupação e o processo de colonização também, certo? A gente encerra aqui, galera. Eu espero que vocês tenham entendido e vocês já sabem bem, né? Caso não tenham entendido, entrem em contato comigo pelas redes sociais, né? Para que a aula aqui, no caso, não fique tão extensa. E a gente tem também o Google Meet para a gente tirar essas dúvidas que porventura surgirem e também para a gente ampliar as nossas discussões, tá? Então a gente se vê na próxima aula. Continue estudando,
Continuem assistindo as videoaulas, que também é muito importante, tá? Venham com dúvidas, com questionamentos, venham subsidiar aí a discussão nas nossas lives, nas nossas aulas online, certo? Porque o principal objetivo da nossa online, de fato, da nossa aula online, de fato, é esse, né? Tirar as dúvidas e ampliar as discussões, não fazer uma nova aula, uma segunda aula, né? Só o professor falando. Então é isso, continue estudando, até a próxima aula e um forte abraço. Valeu!